falar nisso, deixa mais um pouquinho. Tá com muita pergunta ou dá pra gente conversar uma coisa rapidinho? Dá pra seguir, você pode seguir, não tem problema não. Então, enquanto isso, vocês compartilhem, que eu tô vendo o nosso número subir aqui. Eu queria tanto que subisse mais. Compartilha. Traz gente aqui para fazer pergunta, para aprender como é que faz as questões energéticas da casa. Então, tava falando agora, né? Só peguei o gancho porque essa coisa do celular junto e TV junto e tal, eu não sei as crianças de vocês, mas eu sei as nossas, né? Sim. É um barulho, você não sabe onde você tá, parece que você tá no centro da cidade, dentro do metrô, e na verdade eles estão com o celular ligado, ouvindo a TV ao fundo, e com o computador, de repente, girando, baixando o jogo, fazendo coisa... Fazendo download. Música no fundo, Spotify. Música no fundo, e mais os cadernos de escola que ficam aqui, né? Eu tô vendo pelo meu pequenininho. Os cadernos de escola aqui, mais 50 pratos, um de sorvete, um do bolo, outro do coiso... aqui desse lado. Vocês têm noção da visão caótica de meia hora? Porque a gente não deixa os pratos 2 dias ali. Não. Então isso tudo acontece numa meia hora, até que eu recolha, até que eu mande ele recolher e tudo mais. Isso pro cérebro da gente é um caos, né? E para um adulto já é um caos. Agora imagina, você não pulou a amarelinha na sua infância, você não brincou de pega-pega, queimada, nem desceu de carrinho de rolimã em lugar nenhum. Você não tem uma cicatriz no seu corpo, né? No bom sentido, né? De ter brincado, de ter feito, e você já entra numa cultura assim, você já é inserido num tablet com 6 meses, porque a sua mãe e seu pai têm que trabalhar demais, porque o custo de vida é muito grande e as coisas mudaram. E aí acontece de crescerem uns meio transtornados, né? Nesse excesso. E é complicado, né? A gente vê os casos aí sendo recorrentes na TV... né, o vizinho conta, o filho mesmo conta pra gente, né, mãe, fulano de tal, aconteceu isso, brigou com a mãe, bateu na mãe, não tem casos assim que a gente tá vendo na televisão e tá muito recorrente. E aí, 2 dias atrás teve um caso do menino, né, de 13 anos, eu vi meu filho, eu falei, 13 anos é a idade do meu filho, tamanho do meu filho, como assim? Chegar numa escola e atacar por... E ele tinha intenção de matar várias pessoas, né? Sim, então, quando eu dei uma lida lá no Twitter, lá no passarinho, lá que ele mandava umas mensagens, ele escrevia assim, kill, e eu perguntei pro... Foi isso que me chamou a atenção, Diogo, porque kill é a morte no joguinho de videogame. Eu só escuto isso, eu já sabia. Quando eu li kill, eu falei, é a maneira como os meninos se referem às mortes, a pontuação através das mortes. Na real é inglês. Kill é morte em inglês. Kill é morte em inglês. Mas eles não falam a morte, eles já têm kill, porque a gente já virou uma linguagem, né, nova. E aquilo me chamou a atenção. Quando eu vi ali kill, eu falei, o que é isso, Diogo? Aí ele me explicou o que significava kill. E aí eu fiquei assustada, falei... Tem uma hora que a gente quer dar um lazer, né? Não dá pra confiar na rua hoje, por conta da violência, né? Os carros aí desgovernados, pegando filho... A gente acaba liberando o celular, acaba liberando o computador, o videogame. E aí nós estamos colocando eles em outra rua, risco, né? Em outra rua deserta, no centro da cidade ali, praticamente, com diversas pessoas ali orientando. O que eu entendi ali daquele menino, ele estava sendo orientado por alguém, né, ali na rede social, e como um mentor, ele tinha um mentor ali. Eu entendi isso no jornalismo que eu assisti. E aquilo me mexeu muito comigo. Então, um adulto, de repente... O que isso tem a ver com o campo espiritual? A gente pergunta, né? O que tem a ver? Tudo. Né? Hoje, os meninos, eles estão com a cabeça muito desligada, né? Estão com a frieza espiritual ali, né? Você percebe, eles são muito mais apáticos com tudo que a gente vai discutindo, conversando, né? Mas a gente tem que trabalhar o subconsciente deles o máximo que a gente pode, porque eles não se interessam por nada de religião, eles não se interessam, então você tem que introduzir isso aos poucos, mas é importante que exista uma ligação com a frequência do bem e do mal, e você saber que tudo é causa e consequência. Ontem eu falei com meu filho mais novo, eu falei, filho, você acha que Deus castiga a gente? Ele ficou assim, né? Aí eu falei, não, nós escolhemos errado, nós temos que pagar as consequências pelas nossas escolhas, porque ele deu pra gente o livre-arbítrio.
E aí eu fui explicando isso pra ele, foi excelente, porque o que acontece? Ele tá acostumado a ficar com a mente ocupada, e eu fiz isso de luz apagada, com uma luzinha, com uma musiquinha de fundo, e a gente foi conversando sobre Deus. Primeiro ele queria me matar. Depois, ele começou a se interessar quando eu falei que a gente estava entrando na Páscoa, na Semana Santa, e eu tenho que, ritualisticamente, eu faço lava-pés em casa nas quintas-feiras, lavo pés dos meus filhos, a gente faz a partilha do pão e do vinho, eu faço todo o movimento toda quinta. E a gente acompanha na sexta a Paixão de Cristo, também não comemos carne na sexta-feira, não é porque é igreja católica ou qualquer outra, a gente acostumou e assim ficou. E aí eu fui contando todas as coisas para ele e ele começou a se interessar, mas ele começou a adquirir uma paz de espírito tão grande que quando chegou na história de Judas entregando Jesus para os soldados, ele dormiu. Olha. Não posso falar que eu choro. Eu fiquei super feliz de ver ele adormecer e foi numa paz assim que ele foi fechando o olhinho assim e eu tenho certeza que a última coisa que ele ouviu foi uma coisa boa, não foi uma kill. Não foi... Porque a kill é pontuada no videogame, né? Quantas kills você tem, você ganha ponto. O que é que você aprende inconscientemente com isso? Então, saber ali, quando... Aí ele se interessou todo, mas então ele traiu Jesus com um beijo. Eu falei, filho, isso acontece com a gente todos os dias. Todos os dias. E aí ele foi ficando molinho, daqui a pouco ele tava dormindo, sem nenhuma coisa de ficar se mexendo, porque eles vão dormindo, eles vão chutando aqui. Os seus não são assim? Sim. Fica enrolado quando vai ver. Sono agitado, agitado. E foi maravilhoso. Então...